No episódio de hoje, de Tributo à Cidade Natal, nós ouviremos palestra de Frederico Rebelo Torres. O tema se associa a Miguel Alves e a Barras do Maratauá. Há pessoas que marcam profundamente outras pessoas e outros lugares pela sua capacidade de transformação. José Rebelo do Rego, este barrense, o barrense a que me refiro, marcou para sempre a vida econômica, política e cultural de Miguel Alves. Boa noite, Frederico. Quero aqui ressaltar que o escritor Frederico Rebelo Torres, presidiu a Academia de Letras do Vale do Longar, é membro de uma série de instituições de cultura, entre elas a Academia de História e Cultura dos municípios oriundos de Campo Maior, e tem uma grande folha de serviços prestados à cultura. Fique à vontade, Frederico. Boa noite. Em primeiro lugar, meu colega, meu amigo Nilson Lages, agradecer o espaço, né? Essa oportunidade que você está dando para que nós possamos reavivar, né, a memória de muitas personalidades, né? Como você está fazendo o tributo à cidade de Barras, mas automaticamente, como as histórias se confundem, né? Esses dois municípios, Miguel Alves, digamos que seja uma costela de Barras, né? Uma outra costela de União. Então, as histórias desses municípios, elas se confundem nessa confluência de fatos, né? De acontecimentos. Então, hoje nós vamos retratar uma personalidade muito importante, José Rebelo do Rego, uma pessoa que foi político, né? Foi comerciante. José Rebelo do Rego teve uma importância muito grande para o município de Miguel Alves, pelo fato de ter algumas qualidades que nós vamos tratar agora nesse momento. E nós vamos iniciar com a origem do José Rebelo do Rego, né? Alguns aspectos com relação à genealogia, né? O José Rebelo do Rego nasceu no dia 3 de outubro de 1894. Veio a falecer no dia 22 de agosto de 1957. Então, ele é filho de Joaquim José do Rego Filho e Laurentina Maria da Paz Gomes Rebelo. Certo? Nasceu no município de Barras, na fazenda Cágados. Então, José Rebelo do Rego pertence a uma família muito importante do norte do estado do Piauí. Inclusive, seu bisavô, Manuel Tomás Ferreira, foi condecorado por Dom Pedro I, né, em virtude da sua bravura ter participado da Batalha do Genipapo. Então, a família Rebelo, né, família Lages, de onde ele tem origem, tem essa grande honra, né, de ter participado desses eventos em prol da independência do Piauí. Então, nós escolhemos aqui esses fatos no aplicativo A Mística do Parentesco, isso no livro do senhor Edgar Ferreira, é isso? Pires Ferreira. Pois tudo bem, vamos lá. José Rebelo do Rego, eu vou fazendo a leitura e algumas considerações. Fiz aqui um roteiro, uma narrativa a respeito. José Rebelo do Rego, capitão da Guarda Nacional e coronel. Título político, esse de coronel. Tinha uma boa instrução, conhecimento em técnicas comerciais, lia e escrevia muito bem. Pessoa de enorme discrição, elegante para os padrões da época, vendedor, posteriormente comerciante e político habilidoso, bem relacionado com os políticos do seu tempo, desde vereador até
com os governadores. Tinha um estilo britânico de relacionamento e comportamento, o que transmitiu para as suas gerações, né, para a sua geração, para os seus descendentes, costume de pontualidade, etiqueta, né, que com o tempo foram tornando-se adjetivos, a marca registrada da família Rego no município de Miguel Alves. E com esse comportamento, esse perfil, petrificou o sobrenome Rego em detrimento dos outros, né, dos outros sobrenomes da sua árvore genealógica, suprimido outros sobrenomes e prevaleceu o sobrenome Rego. Ele casou-se com sua prima, Alice do Rego Melo, e passou a chamar-se Alice Melo Rego, em 16 de setembro de 1922. Casou-se em Barras, na fazenda Cágados, na sua própria residência, na residência da mãe, né? Então, ela nasceu no dia 4 de janeiro de 1900 e falecida em 10 de junho de 1983, no município de Miguel Alves. Era filha de Filomena Vitória do Rego e João Gregório de Melo. Bem, a celebração, né, do casamento foi realizada pelo juiz Arimatea Tito, né? Então, foi celebrada na própria residência, na presença de parentes e amigos. Tudo bem. Num primeiro momento, na biografia, encontramos José Rebelo do Rego, incluindo-se na história da vila de Miguel Alves, município de Miguel Alves, recém-emancipado. Chegou ainda moço, entre 18 e 25 anos de idade, como empregado, por volta do ano de 1912 a 1920, estabelecendo-se como aviado ou representante comercial, né, ou encarregado dos negócios do coronel Alfredo Lages, seu cunhado, primo e conterrâneo, para estabelecer o entreposto da compra do babaçu de forma primitiva, quase que um escambo. Então, essa relação era feita de uma maneira muito simples, né? Levava-se a mercadoria, trocava, né, pela amêndoa do babaçu. Se utilizava pouco dinheiro nessa relação. É o que poderíamos chamá-lo, nos dias de hoje, de um representante comercial, né? Que, em um tempo ainda mais remoto, era o caixeiro, né? Que fazia a compra e a troca das mercadorias unicamente pela amêndoa do babaçu, que naquela época era um produto extremamente valorizado, junto à comunidade do recém-criado município de Miguel Alves. Vamos fazer aqui uma anotação. Em 1918, no Almanac do Rio de Janeiro, né, não encontramos, né, José Rebelo do Rego como comerciante. Vejam bem, nesse período já circulava em Miguel Alves, mas ainda não era comerciante, né? Inclusive, em 22 de setembro de 1920, quando José Rebelo do Rego foi fazer o seu registro de nascimento, né, fez uma petição, isso, emitido tardiamente, ele declarou-se como empregado do comércio. Então, isso já faz com que nós tenhamos mais firmeza com relação ao início da atividade comercial de José Rebelo do Rego, que é posterior a 1918. Então, o comerciante, né? Fato interessante, 2 anos antes, né, em 1920, José Rego declara-se como empregado do comércio. Tudo bem. Agora, em 1922, em 16 de setembro de 1922, em seu casamento, declara-se agora como negociante, termo muito utilizado para aqueles que exerciam o comércio já como proprietário. Isso nós escolhemos na sua certidão de casamento. Rapidamente, logrou êxito ao chegar no recém-emancipado município, que, via de regra, rompia, embora que por um espaço curto, por um pequeno espaço de tempo, com os laços comerciais com a cidade de União. A emancipação, ainda recente, dolorosa para os unionenses, foi um divisor de águas na relação entre União com a sua antiga colônia, né, entre aspas, pois a vila de Miguel Alves era para a União importante região, rica de vegetação, terras férteis e público consumidor em potencial, não esquecendo da arrecadação de impostos, que
perdera após a emancipação do novo município. Fato devidamente registrado pelo Poder Legislativo Municipal de União. Houve grandes resistências e desagravos. Aqui nós temos um documento de época, né, que nós escolhemos, com o historiador Danilo José Reis, que tem seu livro As Narrativas da História de União, né? Então, onde nós podemos ler uma certa passagem onde os vereadores da cidade de União, eles relatam uma insatisfação muito grande e fazem menção a prejuízos econômicos, né, diminuição da arrecadação e a questão das rendas, né? Ou seja, perderam, de certa forma, economicamente com a emancipação do município, mas que tudo depois foi resolvido sem problema. Se eu consigo ampliar o documento para poder ler aqui, um dos pilares desta prosperidade comercial era o povoado de Miguel Alves. Assim declara um dos vereadores. Um importante polo de agricultura do município, perdido em julho de 1911, quando o mesmo foi transformado em distrito e desmembrado de União, através da Lei 636, por ordem do governador Antonino Freire. Essa desfragmentação causou grande prejuízo à União, pois Miguel Alves era um entreposto comercial muito importante e seu porto atraía muitos recursos aos cofres municipais. Em relação a essa divisão, os unionenses resistiram o quanto puderam em aceitar os limites territoriais estabelecidos pelo Estado. Na ótica do Conselho Municipal, o município se prejudicará enormemente, devido parte da região cedida ser a zona mais populosa e rica e fonte de muitos proventos para a União. O povoado de Miguel Alves, como já dito, era um dos mais promissores desde a década de 1880, quando já se destacava como o principal ponto de lavoura de União. A princípio, os limites estabelecidos foram os seguintes. Ao sul, o município de União, a partir do lugar Cajueiro, às margens do Parnaíba, em direção ao cemitério dos Altos, e aos lugares Murici, Barreiros, Muritirana, Sambaíba, Riacho do Trovão, São Félix, Boa Vista, Coité das Luzias, Fazendinha, São José dos Morros, Palmas, até a margem esquerda do Riacho de Fora. Em 1913, foi solicitado ao governador Miguel Rosa que intervisse na ALEP, na Assembleia Legislativa do Piauí, a fim de que fossem estabelecidos novos limites. Os unionenses defendiam que os limites deveriam ser traçados na estrada que interliga o desígnio, ou Porto do Desígnio, hoje, a Barras. Teria nascido daí a rivalidade sadia entre unionenses e miguelalvenses. É uma publicação do jornal Diário do Piauí, Teresina, 26 de julho de 1911. Né? Aqui foi um resumo, foi uma sintetização do que vinha acontecendo na Câmara de Vereadores, a discussão a respeito da emancipação do município de Miguel Alves. Certo? Então, foi nesse contexto que, rapidamente, José Rego vislumbrou a possibilidade de crescimento no comércio, mediante a venda das mercadorias que inicialmente eram vindas de Barras, em lombos de animais. Desta forma, percebeu que, com uma estratégia bem aplicada, comprando-se de União, pensou ele, seria muito mais rentável, ao invés de usar animais para transportar de Barras a Miguel Alves, que não haviam estradas. As mercadorias poderiam agora vir também pelos caminhões e pelo rio, vindas de União ou até mesmo direto de Parnaíba, pelas estradas e embarcações. Esse seria um fator determinante para baratear preços e encurtar o tempo da vinda dos tecidos e gêneros alimentícios ao município de Miguel Alves. E aqui nós vemos, né, o antigo vapor, né, ou lanchas, como eram comumente chamadas. Né? Nós tivemos o vapor São José, vapor Rio Parnaíba, né? E outros que até o professor Dilson Lages citou ainda há pouco numa conversa aqui fora da live.
E também o Vapor Rio Parnaíba, salvo engano, professor, pertencia ao Coronel Almendra, né? Eu não sei exatamente afirmar, mas parece que sim. No estudo que fiz a respeito do Miguel de Souza Borges Leal, numa das passagens que foi publicada no seu portal, escrito pelo historiador Reginaldo Miranda, tem uma passagem que diz que pertencia ao Coronel Miranda, como era chamado. Então, foi nesse período que torna-se definitivamente independente de Barras, o senhor José Rego, e monta seu primeiro estabelecimento na vila de Miguel Alves, deixando Alfredo Lages e passando a negociar agora com as grandes empresas do norte do Piauí. Casa Inglesa, Marco Jacó, James Frederick Clark, de Parnaíba. Essas mesmas empresas tinham algo em comum, a ligação de transporte pelo Rio Parnaíba. Então, o que fez com que José Rebelo do Rego rompesse esse elo comercial com Barras foi a questão da dificuldade nas estradas, com as estradas, e essa nova possibilidade da mercadoria vir mais rápido, tanto por estradas, né, vicinais, através de caminhões, como pelo Rio Parnaíba, né? Então, fica assim, no contexto, a gente vê que o Rio Parnaíba foi determinante nesse ponto. Então, José Rego procurou estabelecer um bom relacionamento com os comerciantes de União, pois os mesmos não tinham nenhum tipo de restrição a ele, posto que o mesmo não tinha também nenhuma relação de divergência política, né, até aquele momento, porque os comerciantes de União, com a emancipação, de certa forma, eles tiveram uma quebra de relacionamento, algo aconteceu, ficou a relação, digamos assim, arranhada, né? Então, José Rebelo do Rego, por não estar diretamente no município, não ter participado diretamente da emancipação, que no período em que era muito jovem ainda, né? Quase menor, né, de idade, ele tinha 17, 18 anos e tal. Então, ele estava isento, né, desse pré-julgamento dos grandes comerciantes da região de União. Bem, então, ele estreitou os negócios também com a capital Teresina, cujos comerciantes ofertavam melhores condições para seu pequeno negócio, o qual cresceu exponencialmente. Apesar de ser um homem conservador, mesmo para os padrões da época, José Rego sabia todo o jogo do comércio, pois tinha visão de negócios maiores e formatos diferentes, talvez pelas visitas que fazia aos fornecedores. Seu primeiro estabelecimento, segundo informações colhidas, né, com antigos moradores, parentes de clientes da época, foi na Rua dos Negros Velhos, hoje Avenida José de Deus Lacerda. É a avenida onde ficam os bancos, os grandes comércios, é o centro comercial da cidade, né? Nas imediações da atual agência do Banco do Brasil. Então, acredita-se que após 1932 passa a funcionar no endereço da Rua 7 de Julho, número 28. Né? Não está bem claro se ele construiu o imóvel ou adquiriu o imóvel, mas nós podemos supor, por fortes evidências, que tenha adquirido uma casa de residência, né, e transformado, adaptado para o comércio. Então, vários indícios nos levam a concluir da presença de ampliação do imóvel, que ganhou o título de Palácio do Coronel José Rego. A casa realmente é imponente, nós vamos mostrar a foto aqui. Para a época, era impressionante. Então, na edificação, pode-se encontrar diferentes padrões, né, arquitetônicos, misturando construção e adobes aos moldes do início do século passado, né, com alguns cômodos ou muros com tijolos habitualmente utilizados na região e, mais recentemente, por volta da década de 50 e 60, né, do século XX. Então, há uma diferença, a construção é como se ela tivesse duas fases, né? A construção em si, inicial, né, a edificação, e depois uma ampliação, alguma modificação, uma adaptação. Aqui nós podemos mostrar a imagem, Casa São José, né? Essa imagem aqui,
né, que é o coronel José Rego, né, e nós supomos que aqui são as filhas, né, e pessoas mais próximas. Nós não temos como identificar. Essa foto é de 1950, do dia 29 de setembro. E podemos supor que estavam esperando a procissão, né, do encerramento dos festejos de São Miguel Arcanjo. Porque o último dia, dia 28, no dia 29, é a procissão. Então, aqui nós estamos supondo que estavam todos arrumados, né, esperando, né, a procissão. Então, José Rebelo também inovou, montando a primeira venda com aspecto de comércio da capital. Um prédio suntuoso aqui que nós estamos vendo, né? É tão imenso que figurou até a década de 1990 agora, como um dos maiores edifícios urbanos comerciais da cidade. É isso? E vamos ressaltar, naquela época, o comércio tinha caixa registradora, né? Isso na época bem do início, né? Funcionários recebendo por folhas de pagamento, havia contabilidade pelo sistema RUF, é um sistema alemão que é semi-automatizado. Né? São aquelas máquinas em que você pode, digamos assim, é quase que um computador. Ela calcula, oferece resultados, não é isso? Produz um formulário completo sem a necessidade de uma máquina de escrever. Então, a Casa São José possuía indústria de torrefação de café, moagem, armazém, indústria de beneficiamento de arroz, incluindo-se a administração de várias fazendas, né, adquiridas ou herdadas em sua totalidade ou parcialmente, cujas rendas eram centralizadas pelo estabelecimento e a produção era vendida no balcão. Não havia uma separação tácita entre a sua atividade rural e urbana. Tudo era controlado como um conglomerado. Não é isso? Então, José Rebelo do Rego, ele era proprietário das seguintes fazendas, né? Fazendas realmente enormes, né? Então, aí vamos lá. Centro de São José, que hoje lá é conhecido como Centro do Almi, Lagedo, Cachoeira, Piedade, São Miguel, que hoje é conhecido como Gatos, e a Fazenda Maracá. Até hoje são consideradas as melhores fazendas do município. Essas localidades, elas são muito valorizadas. Por exemplo, a localidade Gatos, hoje, é vendido no metro, não é no hectare. Né? Então, um metro lá custa R$1.000. É praticamente o preço da cidade. Né? Enquanto que em outras localidades, as fazendas são vendidas ainda por hectare. Então, essas fazendas são valorizadíssimas, todas elas. Então, adquiriu por volta de 1938, 1940, o primeiro caminhão de sua empresa, né, da Casa São José, para transporte e coleta da amêndoa do babaçu. Então, o caminhão foi algo inovador, pois com essa aquisição passou a realizar compras através da coleta do babaçu direto nos pontos de armazenamento. O caminhão, até o presente momento, sem contestação, é o primeiro veículo de grande porte adquirido com a finalidade comercial no município de Miguel Alves. Realmente, e batizou, José Rego batizou o caminhão como o Babaçu. Nós vamos ver a foto dele aqui. Então, tornando-se, num curto espaço de tempo, um dos homens mais ricos da cidade, a partir de 1940. Certo? Então, nós estamos vendo aqui, ó, é um caminhão GMC, o ano dele deve ser 1930 e alguma coisa, né? Até a placa, né? Nós podemos aqui identificar. Para a época, devia ser uma máquina realmente muito valorizada. Então, ele realmente era muito, muito audacioso na sua vida comercial. Agora vamos tratar do José Rebelo do Rego, o político, né? É conduzido ao campo político aparentemente mais pelo prestígio que por vontade própria, visto que tinha um perfil reservado e sério, diferentemente do que se evoca na classe política, né, de hoje e de outras épocas. Ocorre que a cidade carecia de alguém com projeção, prestígio a nível estadual, que fosse eloquente, né, tivesse qualidades natas
como José Rebelo do Rego. Além desses fatores, o seu largo conhecimento com os homens públicos da cidade e do Estado, pois o mesmo é descendente dos Ferreira, dos Gomes Rebelo, né, dos Borges, né, do Castelo Branco, ou seja, e José Rebelo do Rego descende das famílias que realmente dominam ou dominavam na época, e hoje ainda tem uma certa influência, dominavam o norte do estado do Piauí. Então, na década de 50, após ter cumprido o mandato de vereador, elege-se, né, prefeito do município de Miguel. Foi o 16º prefeito, né, a assumir o mandato, a cumprir o mandato, do dia 1º de fevereiro de 1951 a 31 de janeiro de 55, né, sendo o segundo prefeito eleito por sufrágio, né, menos de 2 anos de seu falecimento. Ele faleceu no dia 22 de agosto de 1957. Né? Então, as realizações básicas, né, de José Rego no município de Miguel são importantes. Então, ele construiu o edifício sede da Prefeitura Municipal de Miguel Alves, né? Prédio amplo e confortável, superior a 800 metros quadrados. A prefeitura, em tempos remotos, não tinha sede, abrigava-se improvisadamente, né, nas residências dos intendentes, né, os prefeitos. Por fim, estava num prédio impróprio em um velho armazém. Desta forma, com o novo edifício, chamado de Palácio do Governo, deu uma nova roupagem ao Poder Executivo do município, sendo a sede local e centralizador dos atos administrativos municipal, do arquivo público, do cartório local. Ali também ficava a Câmara de Vereadores, das secretarias e demais, né, e demais órgãos competentes, né, órgãos públicos da cidade. Uma espécie de centro administrativo. Vejam bem, em 1950, né, 1951, aliás, ele já vislumbrou um centro administrativo. Na prefeitura concentrava praticamente todo o aparato, né, todo o aparato público do município, em salinhas pequenas, que até 1980 permaneceu intacto, da mesma forma como José Rebelo do Rego concebeu. E o prédio, até hoje, é utilizado o prédio da prefeitura. Ele construiu um prédio realmente enorme, um prédio bem espaçoso, amplo, e que até o momento ainda não foi. Eu suponho que os prefeitos, né, acham que não há necessidade de substituição. Né? É isso aí. Então, e também fez muitas obras de melhoramentos, reforma, ampliação de escola, rua, logradouros diversos. Agora, José Rebelo do Rego, apesar de habilidoso na política, mas ele tinha realmente um caráter, assim, uma vontade, né? Ele era mais empreendedor do que político, não é isso? Então, aqui nós vemos o prédio da prefeitura, né? Já acredito que essa foto seja de 1960, meados de 60, foto antiga, e a prefeitura de hoje. O prédio é o mesmo, com algumas alterações, mas é o mesmo edifício desde aquela época, né? Bem, o cidadão, homem, pai de família, e vamos saber um pouco sobre os seus descendentes aqui, né? Vamos citar alguns nomes, é isso? Então, José Rebelo do Rego, por declarações de familiares e pessoas de seu convívio, rendeiros, empregados, era um homem reservado, porém disponível ao diálogo, seja pessoal ou público, sendo que, na segunda hipótese, menos afeito. Esse fato pode ser verificado na sua tardia participação na política, né? Já beirando os 60 anos de idade. Então, quando ele realmente foi assumir a carreira política, já era um homem com mais de 50 anos. Né? Então, fora de sua atuação política, era sempre próximo daqueles que, de certa forma, tinham negócio com sua empresa e com a sua pessoa. Bem, ao pesquisar, seja
hemeroteca digital, né, no site da Biblioteca Nacional ou em outras fontes, encontra-se o coronel José Rebelo do Rego prestando homenagens a figuras públicas importantes. Como exemplo, nós aqui citamos, né, o então homenageou o então juiz, né, depois tornou-se desembargador, Manuel Felício Pinto, ao ser transferido para Floriano. Então, José Rego, na companhia de seu amigo e então promotor, Dr. Osmi Torres, recepcionaram Felício Pinto quando veio receber essa dita homenagem no dia 25 de fevereiro de 1948. Então, José Rebelo do Rego era meio britânico, né? Então, ele era muito formal, entendeu? E sabia fazer amizades. Era muito influente. Acompanhado de vários amigos, eles receberam o Dr. Felício, que veio, né, na lancha São José, acompanhado do desembargador Simplício Mendes. Então, os nomes que vieram foram Álvaro Monteiro da Cunha, o pároco, né, vigário padre Luiz Brasileiro de Castro, o coronel Joaquim Dias de Santana, o próprio doutor Felício. Então, o doutor Felício veio na companhia do desembargador Simplício Mendes e da sua amiga Hortência Dias, do senhor Alberto Pinheiro e a senhorita Maria de Jesus Dias Soares. Chegaram às 18h20, vindo, né, pelo Rio Parnaíba, na lancha São José, como eu acabei de falar, sendo recepcionado com um jantar na casa do Dr. Osmi Torres, né, dormiram no Hotel São Miguel. O Hotel São Miguel é o hotel mais tradicional, né, que pertencia ao senhor Raul Moraes, já falecido, e depois, né, por sucessão, passou para a dona Maria Aide Moraes também, né, mas que o hotel parou de funcionar uns 2 ou 3 anos. Também é assim, um edifício emblemático para a cidade, é um edifício assim, que realmente é característico. Praticamente, ninguém vivo se recorda quando não havia o Hotel São Miguel, né? Então, no dia seguinte, ele foi recepcionado pela família Rego, Dr. Felício Pinto, né, na pessoa do coronel José Rebelo do Rego, né, em seu magnífico palácio residencial. Desta forma, para os populares, né, ficou bem claro que os homens mais importantes da política da época eram, né, José Rebelo do Rego, Osmi Torres e Simplício Mendes. Isso aqui nós também temos o documento onde narra toda a visita, né, e a homenagem do Dr. Felício. Depois prossegue, inclusive, também com a notícia ele chegando já em Floriano, né? Aqui é a Gazeta do Interior, né? Então, ele era muito formal, gostava de ser gostava de homenagear desde o funcionário, o político, né, o homem público e principalmente o juiz, né? Então, ele sabia que ter um bom relacionamento com as instituições, os poderes, era algo importante. Então, ele politicamente era habilidoso, mas por ele talvez não tivesse militado, né? Então, vamos falar um pouco sobre a sucessão, né? Então, vamos ver aqui. Sim, aqui nós fizemos também, nós fizemos aqui um breve roteiro genealógico aqui, é isso? Do senhor José Rebelo do Rego e Alice Melo Rego, é isso? E os seus descendentes, né? Mas eu vou até deixar essa parte aqui da genealogia, né? Eu vou deixar mais para o final um pouco, tá certo? E vamos passar aqui. Vamos fazer o seguinte. Com o falecimento de José Rebelo do Rego por causas naturais, em 22 de agosto de 1957, em sua própria residência, né, o processo de sucessão inicia-se, né, com o falecimento. Então, o filho mais velho, Jesus Rebelo do Rego, conhecido como Mestre Jesus Rego, assume inicialmente os negócios, a partilha, posteriormente é também levado ao campo político pelos amigos, os antigos amigos do pai, né? E pela irmã Maria do Carmo Rebelo, também incentivado pelo padre Luiz Brasileiro inicialmente. A posteriori, muitos outros vultos da política municipal apresentam o nome do mestre
Jesus Rego como sucessor do pai, né? E pessoa habilitada, né, para administrar a cidade, pois o império do pai continua firme em termos comerciais, sendo que o filho passa a adquirir novas terras, enveredando também para a criação de gado em grande quantidade, algo que o pai não havia feito na mesma proporção. Mestre Jesus Rego, como gostava de ser chamado e era conhecido, adquire na época importantes fazendas, como a fazenda Nova Olinda, né, adquirida do coronel João Rodrigues Torres, mais conhecido como João Vidigal, que era um cearense que estabeleceu-se, inclusive, nós também vamos tratar da biografia de João Vidigal, que nós estamos tentando determinar datas mais exatas para a chegada de João Vidigal no município de Miguel, mas uma figura importantíssima também. A Fazenda Nova Olinda é uma das fazendas mais antigas do município, uma das mais ricas e mais importantes. Então, em seguida, adquire também a Fazenda Santa Rita. São duas fazendas contíguas, né? Então, elas fazem limite ali. E aqui, a foto. Bem, Jesus Rego, homem de boa instrução, tendo frequentado boas escolas, era ainda mais reservado que o pai. Jesus era um tanto excêntrico, né? Sendo conhecido pela fama de o mais rico da cidade entre os anos de 1970 e 1990, quando falece, né? Também por vários fatos curiosos de sua personalidade, tais como o fato de não reconciliar com ex-amigos, né? Eu até errei aqui, né? Ele não reconciliava com ex-amigos. Realmente ele era assim. Em hipótese alguma, ele não negociava, né, essa questão, nem em período eleitoral, né? E ele tinha aversão também à modernidade. Mas era uma figura assim, muito querida, porque tinha uma personalidade muito forte. Então, Jesus Rebelo do Rego administrou os bens e administrou a política com a família. Ele conseguiu fazer a política, né? A professora Maria do Carmo Rebelo era professora, educadora, né? Mas era política também, né? Muito influente, muito importante. E aqui nós temos um quadro que, por sinal, me pertence, né? Que é uma gravura onde a Casa Rego fica lá atrás, aqui fica o busto em homenagem a José Rego, né? Claro que aqui foi em 1966, quando José Antônio Rebelo, prefeito, né, e parente do José Rego, né, do Jesus Rego lá também. E aqui é a inauguração do busto. E a curiosidade é que eram adversários ferrenhos, né? Não é isso? Houve períodos, né, que era alternado. Jesus Rego e era adversário de José Antônio Rebelo e tudo, mas José Antônio Rebelo inaugurou o busto, inclusive antes da inauguração da praça, né, em homenagem a José Rebelo do Rego. Bem, então, aqui nós fizemos, aqui um colega, o Tiago Inácio, da Academia de História, ele fez aqui uma montagem mostrando a paisagem da época, 1966, né? E nós tentamos localizar, situar o mesmo, fazer aí na mesma perspectiva uma foto, né? Para mostrar onde ficava a estátua, né? O busto na época da inauguração. E realmente nós conseguimos o mesmo ângulo, né? Foi muito bem calculado e ficava assim na época, né? Hoje, a praça hoje é assim, né? Aqui, boa parte dessa vegetação foi plantada por Maria do Carmo Rebelo, né? Depois, outras pessoas, mulheres, senhoras da cidade, muitas vêm colher mudas, né? De flores, de plantas, outros vêm e plantam também. É uma praça muito bonita, né? É a praça, assim, emblema, cartão postal do município. É isso? Aqui também nós procuramos fazer, aqui foi nosso colega também, pesquisador, Torquato Oswald, né? E eu solicitei que nós fizéssemos uma foto e fazer esse antes e depois, né? Eu não sei se tem como diminuir um pouquinho, mas está aí. A foto no mesmo ângulo, né? Que é a calçada, lá também, né? Aqui é o local onde ficava o coronel, na foto, né? Veja bem, o coronel José Rebelo do Rego, e aqui as moças, as 5 moças aqui nessa parte dessas fotos, né? E aqui os demais amigos e parentes, que nós acreditamos que sim, pessoas, né, que trabalhavam em casa, na loja.
né? Essa foto de 1950. Aqui o busto foi modificado, o lugar, em homenagem a José Rebelo do Rego. Esse busto foi retirado de uma posição, posto na outra. A frente do busto era frente ao coreto da praça, o famoso coreto, que é em forma de castelo, né? Em forma de castelinho. E depois foi modificado para que ficasse defronte à Casa Rego, né? Defronte à Casa São José. Isso, ou seja, a empresa da família Rego, né? Dizem que foi um pedido de Dona Maria do Carmo Rebelo, que achou que seria mais, né? Seria melhor que ficasse de frente para seu antigo estabelecimento. Isso? Então, nós temos alguns anexos aqui com relação a essa questão de Seis Marias, que meu colega, meu amigo Dilson Lages, nós podemos depois tratar, né? Aqui eu arquivei, porque nas pesquisas conseguimos esses documentos, né? E justamente das terras que até hoje, né, nós ainda temos que desvendar a quem pertenciam, né? E como elas foram sendo transmitidas, né? E ressaltar que ainda existe um certo litígio em relação ao limite de Barras, Miguel Alves, naquela região da localidade Boa Água. Então, amigos, eu procurei ser sucinto no que pude, né? E traçar aí um perfil do cidadão, do empreendedor, do empresário José Rebelo do Rego, e também a sua atuação política, né? E o que eu posso tirar de conclusão é de que ele foi uma pessoa fundamental para o município de Miguel Alves, né? Por um determinado momento, ele teve uma grande importância também para o município de Barras, com essa relação que ele tinha, né, com Alfredo Lages, e também por ser proprietário no município de Barras, né? Deixou de ser proprietário depois do município de Barras, né? E concentrou os negócios no município de Miguel Alves. Mas ele foi essa figura, né? É um homem britânico, né? É muito pontual e que virou adjetivo, né? Da família Rego. Ele optou também pelo sobrenome Rego em detrimento a qualquer coisa. Então, todo mundo é conhecido como Rego. Maria do Carmo, por exemplo, é Maria do Carmo Rebelo, mas só chama Maria do Carmo Rego, né? E passou a ser assim, ele era muito respeitado. Então, ele modernizou o comércio no município de Miguel Alves. Quando chegou em Miguel Alves, não existia nenhum comércio estruturado, não tinha perfil de empresa, empregados não tinham nenhum tipo de, sequer de registro, de reconhecimento, né? De nada. Os antigos guarda-livros iniciaram praticamente com ele, né? Mas até 1918 nós não encontramos José Rebelo do Rego com casa comercial. Acredito que foi após o casamento, em 1922, a partir daí ele passou a desempenhar realmente, né, passou a ser empresário de fato, sempre empresário individual. Não havia sociedade, empresário individual. Então, são os fatos, assim, as informações que eu considero mais expressivas, apesar de haver ainda mais outros, né? E também nós ainda nem falamos aqui, nós temos a descendência, né, de José Rebelo do Rego. Então, fazendo um parêntese, né, nós lemos tudo o roteiro, dando nossas considerações, e deixamos para o fim a questão da genealogia, né, a descendência de José Rebelo do Rego, né, e sua esposa Alice Melo Rego. Então, vamos lá. Jesus Rebelo do Rego, né, nasceu em 1923, faleceu em 90. Foi prefeito de Miguel Alves por várias vezes, né? Então, grande proprietário rural, grande comerciante, né, que era o proprietário da conhecida Casa Rego. Isso, que depois transformou-se em Casa Rego Limitada. Por quê? Jesus, quando falece, as irmãs, elas assumem, né, a empresa. Então, elas formam uma sociedade. Maria do Carmo, Maria do Socorro, né? E Laurentina, isso? Então, elas passam a administrar, isso? E a Maria da Conceição também. Então, vamos lá. Então, Jesus Rebelo do Rego, que é o
prefeito, faleceu sem descendentes. Maria do Carmo Rebelo, conhecida como Maria do Carmo Rego, a educadora, né? Então, nasceu em 1925, faleceu em 2011. Foi professora, educadora, escritora, né? Autora do Histórico da Família Rego, que é um livro referência, né? Muito importante. Eu tive o prazer de fazer a apresentação do livro dela, né? Ela muito apressada e tudo, mas nós fizemos a apresentação no lançamento e tudo, depois ficamos de fazer uma segunda edição, mas não foi possível, né? Então, nesse mesmo dia, né, nós, inclusive, homenageamos a professora com um poema, né, que ela, inclusive, está registrado no livro que foi publicado pela prefeitura, tudo, homenageando a pessoa dela, e utilizaram esse nosso poema para fazer essa digna homenagem. Então, Jesus Rebelo do Rego, Maria do Carmo Rebelo, Maria do Socorro Rebelo do Rego. Isso? Nasceu em 1931, faleceu em 2011. Professora, né? Casou-se com Almir Medeiros de Melo, filho de Elvídio Medeiros de Melo e Zulmira de Barros. Certo? Então, os descendentes de Socorro e Almir, né? Maria Almiralice do Rego Medeiros, né? Faleceu em 1975. Maria Salete Rego Medeiros, casou-se com Raimundo Nonato Pereira da Silva, né? Doutora Salete é cardiologista muito conhecida, e Nonato Pereira, político, né? É engenheiro agrônomo, doutor em agronomia. Certo? Os descendentes, né, de Salete e Nonato, Marina Medeiros Pereira da Silva, Gabriela Medeiros Pereira da Silva e Samuel Rego Medeiros Pereira da Silva, todos com descendentes. Nós não temos ainda os dados, né, para incluir aqui na genealogia, nós ainda não temos dados dos descendentes, né, dos filhos de Salete e Nonato. Então, também temos José Rebelo do Rego Neto, né, casou-se com a prima Maria do Socorro Rebelo Rego, isso? Com descendentes. Então, o José Rebelo do Rego Neto, político, comerciante, proprietário, né, rural, fazendeiro. Então, o filho Paulo Ricardo Rebelo do Rego, que casou-se com Séfora Xavier Batista, né, que vem a ser neta do desembargador, né, Batista, e o seu outro filho, Almir Medeiros de Melo, que é funcionário público federal, né? E também aqui nós não temos informação de descendentes. Então, outra informação, Maria Alice Rebelo do Rego, nasceu em 1933, é viva, né? Casou-se com Messias, aliás, faleceu, né? Aqui nós não temos a informação da data que faleceu, eu tentei localizar o esposo, viúvo, mas não consegui a tempo, né? Então, casou-se com Messias Gomes Mesquita, né? Que é funcionário público. Então, os filhos, Maria do Socorro Rebelo Gomes, Sâmia Rebelo Gomes, Sávio Rebelo Gomes. E Maria da Conceição Rego, nasceu em 1936, casou-se com Francisco de Assis Veloso. Ela é viúva, né? E vem a ser mãe do consagrado professor, né, Francisco de Assis Veloso Filho, né, e Maria Lúcia Rego Veloso. Então, o professor Assis Rego, né, você vê como José Rebelo do Rego, ele petrificou o sobrenome dele, em detrimento de todos os outros, ao ponto até mesmo dos netos, né? Aqui é Francisco de Assis Veloso Filho, mas se você perguntar, Francisco Veloso ninguém conhece, Assis Veloso ninguém conhece, mas se chegar aqui procurando por Assis Rego, né, o doutor Assis Rego, todo mundo sabe. Então, ele é professor universitário, doutor, sobrinho do ministro Reis Veloso. Isso. E também a professora Maria, né, Laurentina Maria da Paz Rebelo do Rego, professora também já falecida, né, sem descendentes. Então, é dessa forma. Né, a família Rego, uma família aqui no município não era uma família numerosa, né? Mas com as ramificações, né, os parentescos, né, com os Rebelo, a família realmente é numerosa, mas os Rego mesmo, se nós formos tratar os Regos, o ramo dos Regos
vindo lá de Cágados, não é uma família numerosa, mas é uma família muito bem estruturada, muito respeitada, que exerceram cargos públicos da mais alta confiança, né? Aqui, prefeito, vereador, né, administradores, supervisores de escola, exerceram todas as funções públicas possíveis. Né? Não há... E foram habilidosos na política até o último momento. A doutora Salete foi prefeita 2 vezes, o esposo, ainda também no rescaldo, vamos dizer assim, foi prefeito por 2 mandatos, salvo engano, Jesus Rego, acho que 2 ou mais mandatos, e assim, né, foram, e são ainda muito influentes, né, no município Miguel Alves. Durante 70 anos, estiveram sempre na hegemonia, né, política do município. E, como eu disse, né, o José Rebelo do Rego era muito discreto, muito conservador, até um pouco tímido. Eu conversei com pessoas que conviveram com ele, mas era um político muito habilidoso. Né? O filho já não tinha a mesma habilidade. Tinha carisma, mas não tinha tanta habilidade. E são essas as considerações que eu faço, né? Assim, de maneira mais sucinta. Né? E até também aproveitar que a deixa do professor Dilson Lage e aprofundar mais a pesquisa, né? E, inclusive, nós publicarmos um trabalho mais completo e, posteriormente, até incluindo também mais nomes, né, importantes. Mas, assim, do peso de José Rebelo do Rego e Jesus Rebelo do Rego, nós temos poucos políticos. A maioria, né, poucos comerciantes também. São comerciantes por um curto espaço de tempo. Exerce o mandato de prefeito ou vereador por um curto espaço de tempo. Né? Enquanto a Casa Rego, né, ela durou quase 100 anos. Né? Quase 100 anos. O prédio ainda está de pé, né? O empreendimento porque os seus donos foram falecendo e tal. E também porque os descendentes migraram para atividades melhores, né? Cardiologistas, né? Engenheiros, outras profissões. Alguns moram no exterior, nós temos engenheiro eletrônico, são bem-sucedidos. Né? Tivemos o doutor Paulo Rego, né? Considerado, né, publicamente um dos melhores cardiologistas do estado do Piauí. Né? Então, nós agradecemos ao escritor Frederico Rebelo Torres pelo resgate que faz de informações preciosas sobre o barrense José Rebelo do Rego, que teve vital lugar na vida econômica e política de Miguel Alves. Muito obrigado, Frederico. Eu que agradeço. E espero que as informações iniciais que o amigo presenteia, com as quais o amigo presenteia tributo à cidade natal, possam se converter em breve em publicação impressa. Boa noite, muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite.